uma lembrança da nossa igreja para você, tá bom? Maravilhas. Agora sim, vamos à palavra do Senhor. All right, let's go to the word of the Lord. Atos capítulo 9, Acts chapter 9, versículo 1. verse 1. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Ok, está na tela? Ok. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verso 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, conduzisse preso a Jerusalém. Verso 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu-se a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Verso 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E lhe o Senhor, o que queres que faça? E o Senhor lhe disse: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que deves fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados e ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, ninguém conseguia ver, porque estava como que cego, né? E guiando-o pela mão, conduziram até Damasco. Verso 9. E esteve ali 3 dias, sem ver, sem comer e sem beber. Verso 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias? E este respondeu: eis-me aqui, Senhor. O demais dessa história você vai entender no contexto aplicado. Throughout the story, you'll understand in the context that is applied. Nós temos a história do apóstolo Paulo. We have the story of Apostle Paul. Todos nós sabemos que ele foi um homem muito usado por Deus. We all know that he was a man that was very used by God. Conhecemos um pouco acerca da sua conversão. We know a little bit about his conversion. Paulo estava perseguindo a igreja de Deus. Paul was persecuting the church of God. Ele consentiu com a morte de Estevão. He was there at the death of Stephen. Quando Estevão foi apedrejado, após ter sido arremessado num barranco, When Stephen was hit with rocks, he was there with the people. então o pessoal começa a jogar pedras em Estevão, And so when people were stoning Stephen, até que Estevão venha a óbito. and Stephen came to death, Paulo estava lá. and Paul was there. Paulo continua uma grande perseguição contra a igreja do Senhor, And Paul continues a great persecution against the word and the church of God. conhecido no texto sagrado como Saulo, And he was known in the Bible as Saul. e conhecido pela igreja como Paulo. And he was known by the church as Paul. Então, para não ficar dando confusão, eu vou chamar ele só de Paulo, tá bom? So for there to be no confusion, I'm just going to call him Paul. E este Paulo, ele agora quer fazer um grande movimento contra a igreja. And this Paul now wants to have a great movement against the church. Afinal de contas, a igreja do Senhor está linda. And after all, the church of God is beautiful right now. A igreja está muito bem estruturada. The church is very well structured. Essa igreja que nasceu em Atos capítulo 2 está crescendo muito. This is the church that was born in Acts 2 and is growing a lot. Ninguém consegue segurar esta igreja. Nobody can hold them down. Paulo é judeu. Paul is a Jew. E ele tem uma grande paixão pela sua fé. And he has a great passion for his faith. Ele não aceita o movimento do cristianismo. He doesn't accept the movement of Christianism. Porque falar de Jesus
Because speaking of Jesus, E representar o evangelho é um insulto para os judeus. to represent the gospel is an insult to the Jews. Então Paulo, como defensor da sua fé, And so Paul, as the defensor for his faith, acreditando que ele está aliado com Deus nesta causa para poder derrubar os hereges, believing that he's in line with God to try and bring down those against him, então ele começa a perseguir o povo de Deus. so he starts going after the people of God. O fato é que, apesar da igreja estar linda, And the fact is, in spite of the church being beautiful, bem estruturada well structured, e crescendo continuamente, growing continuously, não é sinônimo desta igreja estar completa. it isn't synonymous of this church being complete. Apesar de todos querem fazer parte daquela igreja em Jerusalém, In spite of everyone wanting to be a part of that church in Jerusalem, que depois foi espalhada por muitas regiões. that after went to all the regions, Isso não é sinônimo de que a igreja está completa. this isn't a synonym for the church being complete. O Espírito Santo de Deus, The Holy Spirit of God que desceu sobre a igreja em Atos capítulo 2, that came over the church in Acts 2, que levantou os apóstolos para poder fazer uma grande obra, lifted up the apostles to make a great act. esse mesmo Espírito Santo continua procurando The pessoas, same Holy Spirit is still looking after people, porque a igreja está linda, because the church is beautiful, a igreja está estruturada, the church is well structured, mas a igreja não está completa. the church isn't complete. Nós temos Pedro na igreja, Peter at church, nós temos João na igreja, John at church, nós temos Tiago na igreja, James at church. nós temos todos os We apóstolos, have all these apostles. e nós temos agora um grupo de diáconos. And now we have this group of people who A serve. igreja está maravilhosa, Church is marvelous, mas não está completa. but it isn't complete. Alguém humano pode olhar para a igreja linda e maravilhosa Someone human can look at the church beautiful and e pode até se equivocar dizendo: esta igreja é uma igreja completa. they fool themselves and think the church is complete. Mas o Espírito Santo de Deus conhece a sua igreja. The Holy Spirit of God knows the church. E o Espírito Santo de Deus está dizendo: The Holy Spirit of God is saying falta alguma coisa. there's something missing. A minha igreja não está completa. The church isn't complete. Eu procuro alguém I'm mais looking for someone else para fazer uma grande obra a great act que ainda não aconteceu na minha igreja. happened in my church. Já aconteceu muita coisa na igreja. Has already happened in the church. Muitos foram curados, Were cured, muitos foram libertos, muitos foram batizados com o Espírito Santo, baptized with the Holy Spirit. mas ainda muita coisa não aconteceu. But still a lot hasn't happened. Há ainda muita coisa para acontecer. Still a lot to happen. E eu preciso levantar alguém I need to lift que someone up esteja disposto a fazer isto acontecer. to do something right now. E a igreja está sofrendo uma perseguição. The church is after persecution. E Paulo vai até Damasco. And Paul goes to Damascus. E ele está procurando pessoas que adoram a Jesus Cristo. And he's looking for people who worship Jesus Christ. E ele tem autorização para prender essas pessoas e levar presa para He has Jerusalém. the authority to put these people in prison in Jerusalem. Mas no caminho, But in the way, Jesus aparece para Paulo. the journey, Jesus appears to Há uma luz que vem nos olhos de Paulo. There's a light that comes into Paul's eyes. E Paulo fica cego. Paul is blind. E ele cai do cavalo, do jumento, ou sei lá do que ele está usando para a viagem. From whatever he is using for his journey, he falls. E ele no chão, ele começa a se preocupar dizendo: quem me persegue? Quem me persegue? On the ground, he's worried, asking, who's coming after me? Então Jesus responde para ele: Paulo, Paulo, So Jesus appears to him and says, Paul, Paul, eu sou Jesus, I'm Jesus, a quem você está perseguindo. who you're persecuting. Porque quando você persegue um dos meus pequeninos, Because when you go after one of my little a ones, mim você me persegue. you're persecuting. Quando você toca em um dos meus pequeninos, Touch one of my little ones, a mim você me toca. touching me. Então Paulo, você está num momento que você vai receber uma grande experiência. Paul, you're in a moment where you're going to have a great experience. Ele tenta se levantar, não consegue, está atordoado. He tries to get up, but he can't. He's dizzy. Ele percebe que não consegue ver absolutamente nada. He notices he can't see anything at all. E no desespero ele pergunta: meu Senhor, o que eu devo fazer? And in desperation, he asks, Lord, what can I do?
E de repente ele se põe em pé e ele recebeu uma voz que dizia: vai para Damasco. And suddenly he stands up and receives a voice saying, go to Damascus. E lá você vai receber as informações And corretas there you will receive the right information do que você precisa fazer. of what you need to do. Então ele agora em pé procura alguém me ajude, por favor. And so now standing up, he looks for someone to help him. E os seus soldados se aproximam e encaminham Paulo até And Damasco. his soldiers help him and take him to Damascus. Damasco há uma casa na rua chamada Direita. In Damascus there is a house called the Right. Paulo está ali agora por 3 And dias. Paul is there for 3 days. E 3 dias Paulo não come, And for 3 days Paul doesn't eat. Paulo não bebe, He doesn't drink. Paulo está jejuando e orando. He's fasting and praying. E aqui entra o Espírito Santo de Deus. And here enters the Holy Spirit of God. O Espírito Santo de Deus dá uma visão para Paulo. The Holy Spirit gives a vision to Paul. Enquanto Paulo tem uma visão, Ananias também, discípulo de Jesus, tem uma visão. Whilst Paul has a vision, Ananias, a disciple of Jesus, also has a vision. Aí no versículo 10 And so in verse 10, do capítulo 9 de Atos diz assim: chapter 9 says this. havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Agora perceba o texto, diz que era um discípulo, e esse discípulo se chamava Ananias. Notice the text, it says there is a disciple and his name is Ananias. Se o texto não dissesse o nome desse discípulo, nós certamente pensaríamos: If the text didn't say the name of this disciple, we would certainly think é um dos 11 que sobraram. it's one of the 11 that is Pode still ser there. Pedro, It could be Peter, pode ser João, it could be John, pode ser Tiago, it could be James, pode ser Tomé, it could be Timothy, pode ser qualquer um it deles. could be any of them. Só que discípulos não são só aqueles que Jesus chamou e andou com But eles. disciples isn't just who Jesus called to walk with him. Discípulos são aqueles que depois que Jesus morreu também se converteram ao Evangelho Disciples are also after Jesus' death who converted to the e começaram a fazer o que Jesus ensinou em vida. started doing what Jesus taught in his life. E todo aquele que anda fazendo o que Jesus ensinou, And everyone who walks and does what Jesus estes taught, são considerados these discípulos. are considered disciples. Você é um discípulo de Cristo You are a Jesus. disciple of Jesus Christ. Há algum discípulo aqui nessa Are you a tarde? disciple here this afternoon? E esse discípulo se chamava Ananias. This disciple was called Ananias. E aqui começa a mensagem. And here starts the message. Porque nesta visão que Ananias vai ter agora, Because in this vision that Ananias is going to have right now, o Senhor diz para the Lord Ananias, says to Ananias, olha o texto: look at the text. Ananias, e Ananias respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ananias, and he answered, yes, Lord. Verso 11 diz assim o texto sagrado, me acompanhe por favor. Então o Senhor disse: levanta-te, vai até a rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Aí no versículo 12 é o que me impressiona. E Jesus dizendo para Ananias em visão, And Jesus saying to Ananias in vision, diz para Ananias: tells him, você vai até a rua chamada Direita, you go to a street called the Straight Street, pergunta lá por alguém chamado Saulo, look for someone called Saul. ele vai estar orando. He's going to be praying. E deixa eu já te adiantar uma coisa aqui, Ananias. Let me tell you something right now. Ele teve uma visão, He had a vision. e olha a visão que ele teve. Look at the vision. Verso 12: Verse 12. e em uma visão ele viu que estava entrando lá na casa um homem chamado Ananias, e punha a mão sobre ele para que ele tornasse a ver. Pode ler, meu querido. In a vision, he has seen a man named Ananias enter and put his hands on him to restore his sight. Então, quando Ananias recebeu esta informação de que Paulo estava tendo esta visão, So when Ananias received this information that Paul had this vision, é como que se Ananias olhasse para Jesus e dissesse: it's like Ananias looked to Jesus and said, Senhor, o homem que ele viu na visão tinha o nome de Ananias. Ananias, the Lord
person who had this vision was called Ananias. Que coincidência, o meu nome também é My Ananias. name is also Ananias. A única coisa que não é coincidência aqui é porque o homem que se chama Ananias, The only coincidence is the man who's called Ananias. ele foi lá para abençoar a He Saulo. went to bless Saul. E eu jamais faria isso, Senhor. I would never do this. Afinal de contas, eu conheço bem a fama de Saulo. After all, I know the fame about Saul. Deve ser só uma coincidência. Must be a coincidence. Deve ser um outro Ananias, não é mesmo? It must be another Ananias, right? Afinal de contas, eu sei quem é Ananias. After all, I know who Ananias is. Aí o texto sagrado vai dizer assim no verso 13. And the word is going to say in Olha o verse verso 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos eu tenho ouvido falar acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E no versículo 14 ele continua: e aqui em Damasco ele tem poder dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que proclamam e invocam o teu nome. Eu não sei se o Senhor sabe, Jesus, I don't know if you know, Lord. mas o homem a quem o Senhor está falando a respeito, The man who you're speaking respect of, ele tem uma má fama. he has bad faith. E eu vou te contar um pouco acerca deste homem que talvez o Senhor não conheça muito I'm bem. going to tell you a little bit about this man who you might not know very well. Talvez o Senhor não saiba toda a história acerca You dele. don't know the whole story about him. E quando Ananias fala toda a história que ele sabe para Jesus, When Ananias tells Jesus the whole story that he knows, como que numa tentativa de alertar a Jesus: olha com quem o Senhor está mexendo. as an attempt to tell Jesus, look who you're messing with. Então Jesus ele olha para Ananias e diz: So Jesus looks to Ananias and says, Ananias, Ananias, a questão não é se eu conheço tudo acerca de Paulo. the question isn't if I know everything about Paul. A questão aqui é se você conhece acerca de tudo na vida de Paulo. If you know everything about the life of Paul. Porque o que você me contou eu já conhecia. Because what you told me I already know. Mas o que eu vou te contar, talvez isso você não conheça. What I'm about to tell you, maybe you don't. É como que Jesus estivesse dizendo: eu conheço tudo acerca deste homem. As if Jesus was saying, I know everything about this man. E quem não conhece tudo acerca deste homem é você, Ananias. It's you who doesn't know everything about him. Então deixa eu te dizer o que acontece com este homem. Quem é ele para mim? So let me tell you everything that happens to him, who he is to me. Aí no versículo 15, And in verse 15, Jesus vai dar uma orientação para Ananias. Jesus gives him an orientation. E vai dizer: Ananias, And he says to Ananias, assim diz o Senhor, this says the Lord, vai, go, porque este é para mim um vaso escolhido. because this is the vase that I have chosen. Ele levará o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Take my name to all those in Israel. É como que se Deus estivesse dizendo: Ananias, você só está conseguindo enxergar o ontem de Saulo. It's as if he's saying, Ananias, you can only have perspective of the yesterday. Você só está conseguindo enxergar o hoje de Saulo. You can only see today in Saul. Mas eu enxerguei o de ontem, eu enxergo o de hoje e já vejo o amanhã de Saulo. I saw yesterday, I see today, and I can see Saul's tomorrow. Então não creia no que os outros te falam, creia no que eu te falo a respeito de Believe Saulo. what I tell you about in respects to Saul. E aqui eu vejo 3 pontos importantes. And here I see 3 important points. E eu fecho essa palavra. And I close this word. Primeiro ponto: The first point. todo Paulo precisa de um Ananias. Every Paul needs an Ananias. Eu vou repetir. I'm going to repeat myself. Todo Paulo precisa de um Ananias. Every Paul needs an Ananias. O problema é quando este Ananias The problem is when this Ananias está olhando para este Paulo is looking at this Paul, não com os olhos de Cristo. not with the eyes of the Lord. O problema é quando o Ananias que Paulo precisa It's when the Ananias that Paul needs está olhando para Paulo is looking to Paul com os olhos da multidão que conhece a maldade de Paulo. with the eyes of the crowd that knows about Paul. O problema é que o Paulo que precisa desse The Ananias problem is that the Paul that needs this Ananias não tem esperança. doesn't have hope. Se o Ananias que vai abençoar Paulo If the Ananias that's going to bless Paul não enxergar Paulo com a mesma visão que
Cristo enxerga Does he Paulo? see him the same way that Christ sees him? Então, da mesma maneira que Jesus encontrou Paulo no caminho, So the same way that Jesus meets Paul in the way, Jesus precisa encontrar Ananias no caminho. Jesus needs to meet Ananias in the way. E o maravilhoso é que Jesus sempre anda encontrando alguém no caminho. The marvelous thing that is Jesus is always meeting people along the way. Jesus no caminho encontra alguém que ele deseja salvar. Jesus along the way meets someone he wants to save. E no momento que Jesus encontra no caminho alguém que ele deseja salvar, When he meets someone that he wants to save, Jesus já está marcando o encontro de alguém a quem ele já salvou, he's already meeting up with someone who has saved, para enviar aquele a quem ele quer to salvar. send who he has already saved. Porque quando Jesus salvar aquele que encontrou no caminho, Because when Jesus saves who he Jesus encounters in the vai way, enviar aquele que encontrou no caminho he's going to send who he met along the para journey, abençoar aquele que foi salvo no bless the one caminho. that was saved along the way. Então, se você só tem duas opções, So if you only have two options, ou você vai se encontrar com Jesus para ser salvo no caminho, or you're going to meet Jesus to be saved along the way, ou Jesus vai se encontrar com você para enviar algum Paulo que está no caminho. Jesus is going to meet you to send to Paul along Mas the way. talvez você diga: mas pastor, eu já recebi Cristo como meu Salvador. But you may say, Pastor, I've already received Christ as my Savior. Perfeito. Perfect. Então Jesus vai se encontrar com você no caminho So Jesus is going to meet you along the journey. para falar a respeito de algum Paulo que precisa ser abençoado por To sua tell you vida. about a Paul that needs help along the way. Ananias, Ananias, vai! go. O Senhor, Lord, acho que o Senhor não sabe tudo sobre este I homem. think you may not know everything about this man. Deixa eu te falar. Let me tell you. Eu ouvi falar muitas coisas. I heard say a lot of things about him. Muito mal, eu ouvi falar muito mal deste I homem. heard very bad things about this man. Porque quando o povo fala dele, Because when people speak about him, ninguém fala bem dele. nobody speaks well about Todo him. mundo fala mal Everyone dele. speaks badly about him. Não há o que falar de bem deste homem. There isn't anything good to say about this man. E como que se Jesus dissesse a Ananias, Ananias, It's as if Jesus was saying, Ananias, o Ananias. problema é que todo mundo olha para ele com os olhos humanos. It's that the problem is that everyone looks at him with human eyes. Você precisa olhar para ele com os olhos divinos. You need to look at him with divine eyes. Troque o teu olhar de enxergar um homem complicado Change your looks from looking at a complicated para man. começar a enxergar alguém que pode ser um vaso nas minhas mãos. Start to notice someone who can be a vase in my hands. E Ananias, ele troca o seu olhar. And Ananias changes his look. E sabe o que é interessante em Ananias? And you know what's interesting in Ananias? É que quando Ananias decide abençoar a Paulo, Is that when he decides to bless Paul, ele não pode tomar o que está acontecendo como algo pessoal. he can't take what's happening as something that's personal. Eu vou tentar traduzir para você. I'm going to try and translate it to you. Paulo está matando os cristãos. Paul is killing the Christians. Eu sou cristão. I'm a Christian. Paulo está matando todo aquele que enfatizar o nome de Jesus. Paul is killing all of those who are prophesying Jesus' name. E agora eu tive uma visão para pregar Jesus para Paulo. And now I'm having a vision to teach the gospel to Paul. Eu corro sério risco de vida. It's a very bad thing in my Quer life. saber de uma coisa, Senhor? Do you want to know something, Lord? Eu não vou lá. I'm not going to go. Isso é pessoal. This is personal. Eu não vou abençoar essa pessoa. I'm not going to bless this Eu não person. quero chegar perto dessa I don't want pessoa. to get close to this person. Ele faz muito mal às It pessoas. does a lot of bad things to people. Todo mundo fala mal dele. Everybody speaks badly about Eu him. não quero que ninguém me veja perto I don't want dele. anyone to see me near him. Mas Jesus está dizendo: But Jesus is saying, todo Paulo precisa de um Ananias. every Paul needs an Ananias. Não importa o que os outros falam It doesn't dele. matter what other people say. O que importa é o que eu falo What dele. matters is what I say about him. Porque se ele não tiver um Ananias na vida, Because if he doesn't have an Ananias, talvez in ele his nunca life, se torne um vaso nas mãos do Senhor. maybe he'll never become a vase. Mas se in the você hands of enxergar God. ele com os olhos de But if Cristo, you meet him with the eyes of Christ, hoje ele é um perseguidor da igreja. today he's persecuting the Mas church. amanhã ele vai ser o maior apóstolo que a igreja conheceu. Tomorrow he'll be the biggest apostle the church has had. Eu não posso tomar como algo pessoal. I can't take it as something Sabe qual personal. foi o problema de Jonas? Do you know what the problem of Jonah was? Jonas pegou como pessoal a situação. Jonah took it as a personal situation. Jonas,
Jonas, desce até Nínive e prega a minha palavra. he goes to Nineveh and preaches the word. E ele vai até Nínive e prega. And he goes to Nineveh. E ele diz no capítulo 3, And it says in chapter 3, 40 dias. 40 days. E Deus vai exterminar Nínive. And God's going to exterminate Nineveh. E o povo recebeu a palavra. The people received this word. E o povo começou a jejuar. And people started fasting. E orava. And they prayed. E até os animais estavam em jejum. And even the animals were fasting. Deus olha para a nação ninivita e diz: tenho misericórdia deste And povo. he has passion for this church. Aí Paulo, lá no capítulo 4, vai achar ruim com Deus. And Paul in chapter 4 finds it bad with God. E Paulo diz: por isso que eu não queria vir pregar o teu evangelho para esse povo. And he says, this is why I didn't want to preach the gospel to these people. Porque eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso. Because I knew you were a Christ of mercy. E que se esse povo se arrependesse, o Senhor ia perdoar este povo. You would forgive these people if they repented. Eu queria que o Senhor matasse esse I povo. wanted you to kill these people. E diz que Jonas ficou lá And it said that Jonah stayed there para ver se Deus ia matar o povo. to see if God would destroy these people. Porque se tornou algo pessoal. Because it became something personal. E ele está lá agora. And he's there right now. De repente Deus faz nascer uma aboboreira. And God makes something rise out of the dirt. E ele se alegra com a aboboreira que de repente nasceu do nada. And he's happy at this new fruit that's. E ele pega a sombra daquela planta. And he's in the shadow of this plant. E dorme, descansa. And he sleeps and rests. Mas no dia seguinte vai uma praga e come aquela planta e ela desaparece. But the next day this plant is destroyed and it disappears. E o sol bate na face de Jonas. And the sun hits Jonas's face. E ele fica todo zangado: cadê minha planta? Coitadinho da minha planta. And he's horrified, saying, where is my plant? E Deus dá uma lição de moral em Jonas. And God gives Jonas a life lesson. Você está preocupado com uma planta que nasceu ontem e morreu hoje? You're worried about a plant that was born yesterday and died today. E não quer que eu me preocupe com 120 mil pessoas que eu fiz nascer sobre a face da terra? You don't want me to worry about 120,000 people that I brought into this. O teu problema, Jonas, é que você tomou como pessoal. Your problem, Jonas, is that you took it personally. Quando eu olho para alguém que bebe, para alguém que fuma, para alguém que está com o casamento destruído, When I look at someone who smokes, who drinks, who has a bad marriage, muita pessoa pode olhar para ele e dizer: eu conheço a fama deste homem, desta a lot mulher. of people can say, I know the fame about this man and this woman. Vive fazendo coisa errada por They aí. live doing bad things over here. Mas aquele que tem os olhos de Cristo, quando olha para esta The pessoa, one who has the eyes of Christ, when they look ele at não this vai person, ver o que essa pessoa está fazendo de errado. they're not going to see what this person is doing Mas wrong. ele vai conseguir enxergar o que ele vai fazer em Cristo Jesus quando ele for They're going to salvo. see what they're going to do in Jesus Christ when they're saved. Porque isso não se tornou pessoal. Because it didn't become personal. Ele estava na igreja, saiu da He was igreja. at church and then he left the church. Voltou para a igreja, saiu da igreja. He came back to church and he left the church. E de novo, mas foi embora. He came back but he went away. E alguém pode dizer: esse não para firme. And someone can say, this one isn't firm. Todo mundo já conhece ele, já conhece ela. Everybody already knows him. They already Mas know quem her. tem os olhos de Cristo, Who has the eyes of Christ? ele está dizendo: eu sei que ele é um Paulo. He's saying that I know this E que Paul. todo Paulo precisa de um Ananias. Every Paul needs an Ananias. Eu vou me aproximar dele Get close to him. e vou ministrar sobre a vida dele. I'm going to bring ministry into his life. Porque eu conheço o que os outros conhecem, Because I know what the others also know. mas eu também sei o que Deus sabe a respeito da I vida also know dele. what God knows about his life. Então Paulo, ele está lá na casa. And so Paul is at the house. Ele está indefeso. And he's there in defense. Ele está preocupado. He's worried. Mas ele tem uma visão But he has a vision que um homem chamado that a Ananias, man named Ananias is ele vai entrar na casa going to come into the e vai house. colocar a mão sobre Paulo He's going to put his hands on e him. vai orar por ele He's going to pray for him. e vai trazer a cura para os seus He's olhos. going to bring cure into Há his uma eyes. esperança para Paulo, There is a hope for Paul. porque Paulo sabe Because Paul knows que existe uma Ananias. there is an Ananias. Existe uma There Ananias. is an Ananias. Aí Ananias chega lá na casa. So Ananias arrives at the house. Quando Ananias chega lá na casa, And when he arrives at the house,
Ele olha para Paulo, He looks at Paul, mas ele já sabe o que Deus sabe a respeito de Paulo. but he already knows what God knows about Paul. Então eu tenho 4 características So I have 4 characteristics de um Ananias. of an Ananias. Diga comigo assim, se eu sou, Say with me, diga bem forte, se eu sou if I am um Ananias, an Ananias, eu preciso ter I need 4 características. 4 characteristics. Eu preciso ter. I need to have them. Primeira característica, First characteristic, eu vejo o outro com os olhos de Cristo. I see others with the eyes of Christ. Sei que tem defeito, I know they have defects. sei que tem problema, I know they have problems. sei que é equivocado em muita coisa que I know faz. they're equivalent in everything they do. Sei que já machucou muita gente no caminho. I know they've hurt a lot of people in the Sei way. que provavelmente destruiu muitas I pessoas. know they've maybe destroyed a lot of people. Eu sei que é um homem apenas equivocado, But I know this man's a little bit messed que up. ama as coisas de Deus. But they love the things of Christ. Deus tem uma obra na vida dele. God has something to do in his life. Ananias enxerga as pessoas com os olhos de Cristo. Ananias sees people with the eyes of Christ. Segundo, Second thing, Ananias, que é Ananias, Ananias that is an Ananias, ele afirma a identidade de Paulo. he affirms the identity of Paul. Aonde está isso no texto? Where is this in the text? Me acompanha, por favor. Look at this with me. Lá no capítulo 9, In chapter 9, no versículo de número 17, in verse 17, o texto vai dizer assim: the text says this. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo. O que Ananias disse? What did Paul say? De novo, o que Ananias disse? Saul said, brother Paul. Ele disse: Irmão He said, brother Saulo, Saul, meu irmão. my brother. O que ele está fazendo? What is he doing? Ele está afirmando He is affirming a identidade de Paulo. the identity of Paul. Escuta, Paulo, Look, Paul, você não apenas é alguém que encontrou Jesus no caminho. you aren't just someone who met Christ along the way. Você é alguém que também pode me chamar de irmão. You're also someone that can call me brother. Você é alguém que pode me considerar parte da tua família. Consider me part of your family. Eu sei que há 3 dias você está confuso. I know there's 3 days where you have been confused. Você está temeroso. You're scared. Talvez pensando que aquele povo a quem você perseguiu vai se vingar de você Maybe agora. thinking that the people you persecuted are going to come after Mas you eu now. quero afirmar a tua identidade. I want to affirm your identity. Você é meu irmão. You are my brother. Não importa o quanto você errou, você é meu irmão. Doesn't matter how much you messed up, you're Não my brother. importa os teus equívocos, você é meu irmão. Doesn't matter your mistakes, you're my brother. Não importa se as pessoas deixaram de acreditar em você, você é o meu irmão. Doesn't matter if people don't believe you, you're Não my brother. importa se as pessoas rechaçam você, você é o meu irmão. Doesn't matter if people come after you, you're my brother. Ananias afirma a identidade daquele que ele quer abençoar em Cristo. Ananias affirms the identity of who he wants to bless in Christ. Terceiro, Third thing, Ananias, que é Ananias, Ananias that is an Ananias, alimenta a esperança daquele que está atemorizado. gives food to the one whose hope is coming down. Paulo está totalmente atemorizado agora. Paul is completely scared right now. Mas de repente Ananias vai dizer para ele: But suddenly Ananias says to him, Saulo, você é meu irmão. Saul, you're my brother. Jesus me apareceu no caminho por onde eu vinha. Jesus came to me along the way that I was coming. E ele me enviou aqui para você, He sent me here to you para que eu ore por você. so that I could pray for you. A tua visão vai voltar. Your vision is going to come back. E não só vai voltar a tua visão, So not only your vision's going to como você vai ser uma bênção na mão de Deus. you're also going to be a blessing. Você vai ser cheio do You're Espírito going to be filled Santo. with the Holy Spirit. Isso é Ananias. This is Ananias. Ele traz esperança aos He Paulos. brings hope to those who are called Paul. Todo Paulo precisa de uma Ananias. Every Paul needs an Ananias. Porque Paulo está agora indefeso. Because Paul right now, he's in defense. Porque fez muitas coisas equivocadas na vida. He made a lot of mistakes along his life. Mas agora ele está sendo restaurado na sua identidade. But right now his identity is Há uma restored. palavra de esperança que está remoendo o seu coração. There is a word of hope coming along to his heart. Eu vou voltar a enxergar. I'm going to see again. E eu vou ser cheio do Espírito do I'm going Senhor. to be filled with the Holy Spirit of the Lord. E ele começa a viver esta palavra de And he esperança. starts living this word of hope. Aí de repente, And then suddenly, verso 18, verse 18, diz assim:
And it says, logo caíram dos seus olhos como que escamas, e recuperou a sua vista, e levantando-se, foi batizado. Em quarto lugar, in fourth, todo Ananias, ele levanta um Paulo caído. every Ananias lifts up a Paul that has fallen. Todo Ananias, ele consegue ter o ânimo de levantar um Paulo caído no caminho. Every Ananias has the strength to lift up a Paul that has fallen along the way. Está caído, Paul has fallen on the floor. não enxerga nada, He can't see anything. a confidência dele está voltando em si. His confidence is backed up in himself. Ele agora já está enxergando, Now he can see again, mas ele vai tentar levantar. but he's going to try and lift up. E quando ele faz um movimento para levantar, He makes a movement to try and stand Ananias up. está lá dizendo: Ananias is there saying, pega minha mão aqui, Isaac, nós estamos na mesma bubble. A outra mão, meu filho, me ajuda a levantar. Ele diz: não levante sozinho. Eu estou aqui para te ajudar a se levantar. Eu sei que a queda foi grande, mas Jesus me enviou aqui para te ajudar a se levantar. Eu sei que a tua empresa caiu, mas eu sou Ananias que vai te ajudar a se levantar. Eu sei que o teu casamento está indo para baixo, mas eu sou Ananias que Deus enviou para ajudar o teu casamento a se levantar. Eu sei que você é alguém que está caído no caminho, mas não se preocupe. Eu sou um Ananias que Deus também encontrou no caminho. I'm an Ananias that also God met Eu vou along the ajudar way. você a se I'm going to levantar. help you stand up again. Todo Paulo precisa de um Ananias. Every Paul needs an Ananias. Agora, segundo ponto. Now, second point. Da mesma forma que todo Paulo precisa de um The Ananias, same way that every Paul needs an Ananias, toda a igreja precisa de um Paulo. every church needs a Paul. Só que Paulo nunca vai ser Paulo sem um Ananias. Paul is never going to be a Paul without Ananias. Você não tem ideia a quem você está abençoando. You have no idea who you're blessing. Talvez você nunca se veja como um Paulo. Maybe you never see yourself as a Paul. Nem precisa. You don't need to. Você só precisa ser um Ananias. You don't need to be an Quem Ananias. foi Ananias? Who was Ananias? Não sei de onde ele veio. I don't know where he came from. Não sei quando ele se tornou I don't discípulo. know when he turned Não into sei a se a disciple. experiência dele com Cristo foi lá em Atos capítulo I don't know if 2. his experience was in Acts chapter 2. Eu não sei se ele foi em Jerusalém para receber e conhecer I don't know Jesus. if he went to Jerusalem to Eu não recognize sei se Jesus. alguém foi em Damasco e apresentou Jesus para I don't know Ananias. if someone went to Damascus to teach Mas about uma God. coisa eu sei. One thing I do know, Em uma parte da história, one part of the story, Deus tira Ananias do anonimato God takes Ananias from this place para abençoar alguém que vai aparecer diante do mundo. to bless someone who's going to come up against the world. Talvez eu diga, nunca vou ser um Paulo na minha Maybe I say I'm existência. never going to be a Paul in my existence. Mas Paulo nunca será Paulo sem a minha Paul intercepção. will never be Paul without my intercession. Eu sei que para Paulo ser I know Paulo, that for Paul to be Paul, eu preciso me encontrar com ele. I need to meet up with Eu preciso pôr as minhas mãos sobre ele. Eu preciso abençoar a vida dele. Eu preciso chamar ele de irmão. Eu preciso levantar ele do chão. Então a igreja terá um Paulo. the church will have. Porque todo Paulo precisa de um Ananias. E quando Paulo se encontrar em Cristo, So when Paul finds himself in Christ, toda a igreja quer ter um Paulo. so every church will want to have a Paul. Quem foi Paulo? Who was Paul? Paulo foi o homem que escreveu quase a metade do Novo Testamento sozinho, inspirado pelo Paul Espírito was someone Santo. that wrote almost half of the New Testament inspired by the Holy Spirit. 27 livros do Novo Testamento. 27 books in the New Testament. 13 livros foram escritos por inspiração de Paulo em Cristo Jesus. 13 were inspired by Paul from the Holy Christ. Paulo é quem escreveu as doutrinas do Evangelho a qual hoje nós seguimos em Cristo
Cristo Paul wrote Jesus. the doctrines that we follow today in the gospel of Christ. Paulo, nas suas 3 viagens missionárias, Paul in his 3 missionary missions abriu dezenas de opened igrejas thousands of churches e pastoreou essas igrejas por cartas. and pastored these churches through letters. Abençoou dezenas de igrejas. Blessed thousands and thousands of churches. Abriu igrejas na Ásia. He opened churches in Asia, Abriu igrejas na Europa. opened churches in Europe. Toda igreja precisa de um Paulo. Every church needs a Paul. Mas todo Paulo precisa de um Ananias. Every Paul needs an Ananias. Você não sabe quem você está abençoando. You don't know who you're blessing. Aquele vizinho que nunca ouviu falar de That Jesus. neighbor who's never heard about Jesus. Aquela pessoa que você trabalha com ela nunca ouviu falar de That person Jesus. you work with who never heard about Jesus. Mas você pode ser a pessoa que vai apresentar Jesus para You ela. can be the person to present Você não Jesus sabe to quem them. você está abençoando. You don't know who you're blessing. Talvez todo mundo só fala mal dessa Maybe pessoa. everyone only speaks Mas o bad about Espírito this Santo person. de Deus já falou no teu coração. Holy Spirit already O said que it os to your outros heart. falam não é o que eu falo. What the other people say is Os what I outros say. falam mal a respeito dele. Everybody else talks bad about Mas ele é para mim um vaso escolhido. He's a vase that I have Os chosen. outros não sabem aonde ele vai chegar. I don't know where he's going to get to. Mas eu sei aonde ele vai chegar. Where he's going to get to. Vai e abençoa a vida dele. Bless his life. E você às vezes pensa que está abençoando apenas mais um. And sometimes you think you're only blessing another Quando person. você está levantando para Cristo Jesus, um dos homens mais poderosos do When you're Evangelho. lifting to Jesus Christ, one of the most important and powerful men in the gospel. Aí Paulo And so Paul é abençoado por is Ananias. blessed by Ananias. Agora Paulo And now Paul abençoa a igreja. blesses the church. E quando Paulo abençoa a igreja, And when Paul blesses the church, aqui entra o terceiro ponto. here we come to the third point. Primeiro ponto, First point. todo Paulo precisa de um Every Ananias. Paul needs an Ananias. Segundo ponto, Second point. toda igreja precisa de um Paulo. Every church needs a Paul. Terceiro ponto, Third point. todo Paulo Every Paul serve a igreja com intensidade. serves the church with intensity. Sabe o que me chama a atenção na vida de Paulo? Do you know what calls my attention in his life? Volta o verso 1 do capítulo 9 para mim, por favor. Come back to verse 1 in chapter 9, please. Olha esse texto. Look what this text says. Leia comigo, por favor, esse texto do versículo 1. Eu já estou Read this fechando. text. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Eu, Saulo, respirando... Agora eu queria que você lesse com ênfase, com vontade, Now tá I bom? wanted you to read with emphasis. Vamos lá, 1, 2, 3 e... E Saulo... Olha o que o texto está dizendo. Look what the text is saying. E Saulo, And Saul, respirando ameaças breathing e mortes. murderous threats. Escuta, o que a gente respira? Look, what do we breathe in? Ar. Air. Para que é que a gente respira o ar? Why do we breathe air? Para quê? Why? Para viver. To live. O que Paulo está dizendo é What Paul is saying is que o sentido da minha vida that the meaning of my life é ameaçar aos cristãos e is matá-los. to have murderous threats against the Lord's disciples. A minha vida só tem sentido se eu puder fazer isso. My life only has purpose if I do this. E eu vou fazer isso. And I'm gonna do this. E Paulo faz isso. And Paul does this. Agora vem cá. Now look at this. Por que Paulo fazia isso? Why did Paul do this? Porque era um homicida? Because he was an homicidal man. Porque era um homem extremamente diabólico? Because he was a diabolic man. Não. No. Porque se fosse assim, Because if it was like this, eu não teria argumento necessário para poder explicar por que Deus escolheu a Paulo. I wouldn't have the necessary arguments to choose and tell you why God spoke to him. Agora, imagine que Deus pegou um homicida, Now imagine God choosing a homicidal man. Deus pegou alguém que estava perseguindo e matando, God chose someone who was persecuting and killing. e Deus vai dizer, vou fazer isso desse homem um apóstolo. And I'm going to do an apostle and make an apostle out of this Não man. que Deus não possa, Not that God can't do it, mas é como se a gente dissesse, Deus, espera aí. but it's like we're saying, God, wait on.
Há tanta gente que o Senhor pode usar que está tentando buscar a sua presença. There are so many people that you could use who are coming after your presence. Por que o Senhor vai buscar uma pessoa assim para usar? Why are you going after a man like this to use? É It's simples. simple. Porque o que ele está fazendo, Because what he is doing, ele está fazendo porque está equivocado. he's doing because he is making a mistake. Mas a essência dele está correta. But his essence is correct. O que ele coloca como propósito na sua vida, What he puts as a purpose in his life, ninguém consegue impedi-lo de fazer. nobody can stop him from doing. Me acompanha só. Come with me. Gálatas capítulo 1, leia depois na sua casa. Galatians chapter 1, read after in your house. Diz a Bíblia Sagrada que ele perseguia os cristãos por zelo em Deus. The Bible said that he would go after Christians and zealous to Christ. Ele não matava porque era mau. He wouldn't kill because it was bad. Ele matava porque ele era zeloso em Deus. He would kill because he was zealous E ele in pensava Christ. que estava defendendo a He Deus. thought he was defending Então Christ. matava os cristãos porque pensava que os cristãos eram uma seita. And so he would kill the Christians because he thought they were a cult. Quando Deus olha para Paulo, And when God looks to Paul, Deus não olha o que ele está fazendo. he doesn't look at what he's doing. Deus olha quem ele é. He looks at who he E is. Deus diz: And God says, esse homem this man que está disposto a fazer isso that is open to doing this por uma causa justa, for a just cause que ele pensa que é justa. that he thinks is just. Imagina se ele conhecer a verdade. Imagine if he knows the O que truth. esse homem não pode fazer na verdade. Imagine what he can do with the truth. Aí Deus vai se encontrar com ele. And so God goes to meet him. E Deus se encontra com ele. And God meets him. Agora vem cá. And now come here. Com a mesma intensidade que ele vai matar os cristãos, With the same intensity he kills the Christians. se ele conhecer a verdade, He knows the truth. ele vai propagar o evangelho dos He cristãos. propagate the gospel of the Christians. Porque ele não está lutando contra a He verdade. isn't fighting against the truth. Ele só está equivocado qual é a He's verdade. just making a mistake in regards to what the E truth porque ele is. está com a verdade equivocada, Because he's got a mistake in the ele se truth, levanta contra a verdade correta. he rises against the right truth. Agora, quando ele conhece a verdade verdadeira, And when he knows the rightful truth, meu irmão, aqui ele começa a ser Paulo. oh, now he begins to become Paul. Agora veja só. Now look at this. Quando Jesus aparece para Ananias, Jesus disse para When Ananias: Jesus appears to Ananias, he says to Ananias, Ananias, ele vai saber o que é sofrer por causa do meu nome. he's going to know what it is to suffer because of my name. O que Deus está dizendo What is God saying? é que eu sei que o dia que ele se converter, Is that I know the day that he converts, ele não vai fazer de conta que se converteu. he's not going to make it apparent. O dia que ele começar a servir a igreja, He's not going to make an appearance when he ele de meets the fato church. vai servir a He's igreja. going to serve them for real. Ele não vai fazer de conta que está servindo a It isn't igreja. going to be a fake thing. Porque todo Paulo que é Paulo serve a igreja com Because every intensidade. Paul that is a Paul serves the church with intensity. Agora vamos lá. Now come here with me. Romanos capítulo 6, verso 19. Romans chapter 6 verse 19. 2 versículos eu oro com você. 2 verses and I'll pray with you. Romanos capítulo 6, verso 19. Diz assim o texto sagrado. Olha lá o que diz. Joga para nós. Lá está. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como antes apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim agora apresenteis os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. O que o texto está dizendo para nós é isso: What the text is saying to us is this. que com a mesma intensidade que eu fazia o que era errado, With the same intensity that I did what was wrong, agora que eu estou em Cristo Jesus, now that I'm in Christ, eu vou usar esta I'm energia going to use this energy para fazer o que é to certo. do what is right. Porque antes de conhecer Jesus, Because before knowing Jesus, eu falava mal dos outros com intensidade. I would talk bad things about people with intensity. Mas agora que eu estou em Jesus, Now that I'm in Jesus, eu quero abençoar os outros com a mesma I want to intensidade que eu bless people with amaldiçoava. the same intensity that Quando eu não conhecia Jesus, when I didn't know Jesus, eu perseguia as I would pessoas. go after people. Mas agora que eu conheço Jesus, Now that I know Jesus, eu quero abençoar e ajudar as pessoas. bless and help people. Eu quando não conhecia Jesus, I didn't know Jesus, eu encarcerava os cristãos na cela. put people in prison. Mas agora que eu conheço Jesus, Now that I know eu Jesus, quero abrir muitas igrejas e dizer que Jesus Cristo é o Senhor e Ele salva a
batiza. I want to open lots of churches and say that Jesus saves and baptizes. Com a mesma intensidade With the same intensity que eu servi o pecado, that I served sin, agora eu me tornei now I take myself servo de Cristo, as a servant of Christ. que vou servir a igreja com a mesma I'm intensidade. going to serve the church with the same intensity. Eu, antes de ser crente, eu gostava de ir nas baladas. Before being a Christian, I would go to these raves. Não tinha uma sexta-feira que eu não ia para o pub. There wasn't a Friday that I wouldn't go to the pub. Não tinha uma semana que eu não pegava os amigos no final de semana e enchia a cara de cerveja. There wasn't a weekend where my friends and I wouldn't get drunk. Não tinha um fim de semana que eu não pegava os amigos e ia para a gandaia. There wasn't a weekend where I'd go out with my friends. Eu fazia tudo isso. I would do all of this. Mas e agora o que você faz? But now what do I do? Com a mesma intensidade que eu servi o mundo, não existe uma semana em que eu não vá celebrar o nome do Senhor Jesus, o meu Criador. Now with the same intensity, there isn't a week where I don't bless the Lord, my Savior. Não tem uma semana que eu não ligue para alguém e dizer: meu irmão, Deus te abençoe, posso ser útil em alguma coisa? There isn't one week where I don't call someone to bless them. Porque com a mesma intensidade Because with the same intensity que eu servi o pecado, that I served sin, agora eu vou servir a Jesus. now I serve Jesus. E por último, And lastly, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. 1 Corinthians 15:58 Diz assim: says this. portanto, os meus amados, sede firmes. Eu queria que você lesse comigo esse versículo. Vamos ler todos juntos bem forte. É o último versículo da noite. It's the last verse. Vamos lá, bem forte. 1, 2, 3 e... portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes nas obras do Senhor, sabendo que o vosso trabalho... Levanta a mãozinha para o céu e diga: eu sei Lift your hands and say, que o I meu know trabalho no Senhor my work in the Lord não é em vão. isn't in vain. Eu vou ser I'm firme, going to be firm, eu vou ser constante, be constant, e vou ser abundante para a glória de be Deus. abundant for the glory of Christ. Por quê? Why? Porque todo Paulo precisa de um Because Ananias, every Paul needs an Ananias. assim como toda igreja precisa de um Paulo. The same way every church needs a Paul. Mas a igreja que tem um Paulo But the church who has a Paul precisa ter um Paulo que é firme, needs a Paul that is firm, constante constant, e abundante. and abundant. Com a mesma intensidade que eu servi o pecado, With the same intensity I serve sin, eu vou servir o reino de I'm going to Deus. serve the kingdom of Você Christ. recebe essa palavra em Do you nome de receive this Jesus? message in the name of Christ? Amém? Amen. Eu quero orar com você. I want Fica to em pé em pray nome with de you. Jesus. Stand up in the name of Christ. Paulo vai Paul goes to conhecer os discípulos. know the disciples. E os discípulos se preocupam dizendo: esse cara é um espião. The disciples would worry about this guy being a spy. Esse cara é um espião. This guy is a spy. Ele quer aprontar com a gente. He wants to mess with us. Olha o verso 26 de Atos 9 que ele vai dizer. Look what the text says. Quando Paulo chegou em Jerusalém, procurava ajuntar-se com os discípulos, mas todos os discípulos temiam, não crendo que ele fosse um discípulo de Jesus. Aí o verso 27 diz: então Barnabé, tomando Paulo consigo, o trouxe até os apóstolos e contou o que Paulo fazia e como ele viu o Senhor e como este falara com Paulo e como em Damasco aconteceu todas aquelas coisas com ele. Então ele andava em Jerusalém, entrando e saindo, proclamando o nome do Senhor com ousadia, e falava e disputava contra os gregos, e também os gregos procuravam matá-lo. Então Barnabé, And so Barnabas, ele começa a pegar no braço de Paulo he starts grabbing at Paul's arm, e introduzir Paulo aonde ele não consegue entrar. and he introduces Paul to where he can't get in. Escuta, sempre vai ter um Ananias perto da gente. Listen, there's always going to be an Ananias near us. Há um Ananias que nos apresenta a There's Jesus. an Ananias who gets us to Jesus. Há um outro Ananias que se chama Barnabé, que vai nos apresentar aos principais da igreja. There's another Ananias who's called Barnabas who will take us to the people. O fato é que a gente sempre vai ter um Ananias na
vida da The gente. fact is, we're always going to have an Ananias with us. A questão é, The question is, se eu tenho um Ananias na minha vida, if I have an Ananias in my eu life, estou me tornando um Paulo? am I turning into a Paul? Eu estou servindo a igreja do Senhor com a mesma intensidade que eu servia o mundo? Am I serving the church of God with the same intensity that I Porque serve sin? todo Paulo precisa de um Ananias. Because every Paul needs an Como Ananias. toda igreja precisa de um Paulo. The same way every church needs a Paul. E todo Paulo precisa ser Every intenso. Paul needs to be intense. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Close your eyes. I wanted to pray with you. Talvez alguém já te ajudou no casamento, Maybe someone has already helped you in your marriage, no matrimônio, in your matrimony, e restaurou seu matrimônio. and helped to restore your matrimony. Agora é a tua vez de abençoar quem precisa ser Now abençoado. it's your turn to help those who need to be blessed. Escuta, não receba de alguém e seja uma fonte morta. Listen, don't receive someone and be a dead A fountain. Bíblia diz que com as mesmas consolações que nós somos consolados, The Bible says that with the same consolation that we are consoled, nós vamos consolar a we are going to outros. console others. A área que eu tinha dificuldade The area that I had difficulties é a in, área que Deus vai me usar para ministrar. the area that God is going to use me to Eu minister. fui curado no meu matrimônio. I was cured in my matrimony. Eu vou abençoar muitos casais para a glória de I'm going to bless Deus. a lot of couples for the glory of Alguém me Christ. ajudou a sair do vício Someone helped me get away e from das vices drogas. and from drugs. O meu testemunho vai abençoar muitos a saírem de lá. My testimony is going to help a lot Eu of people get tive out uma of there. Ananias na minha I vida. had an Ananias in my Eu life. quero ser uma Ananias na vida de I want to be alguém. an Ananias in someone else's Feche os life. teus olhos, eu quero orar com Close your você. eyes. I want to pray with you. Pai, nós estamos na sua presença. God, we're in your presence. A tua igreja está reunida. Your church is united. Eu peço que o teu Espírito Santo, I ask that your Holy Spirit que trabalhou na vida de Ananias, that worked in Ananias' na life vida de Paulo, and Paul's life e continua trabalhando em todo o tempo da igreja, keeps working every time in the church, continue operando maravilhas entre nós, operating marvelous things in us. porque ainda alguém, Senhor, precisa de Ananias. Someone still needs an Ananias. Há Lord. muitos Paulos que precisam ser There are levantados. Pauls that need to be risen. A multidão não acreditava nele. The crowd didn't believe him. Os discípulos não acreditaram The nele. disciples didn't believe Mas him. o teu Espírito acreditou nele. Spirit. O Senhor sempre vai levantar uma Ananias que acredite na visão do Deus vivo e eterno. Always going to lift up an Ananias, God, that needs Continua levantando Paulos, some lifting up Pauls, Jesus. porque a tua igreja precisa de Because Paulos. your church needs Pauls. E quando os Paulos forem levantados, ó And when Deus, Pauls are risen in Christ, levante Paulos que ajam com intensidade, lift up Pauls who act in intensity. e o teu nome será And your glorificado. name will be Em glorified. Cristo In Jesus, Christ Jesus, o nosso Senhor. our Savior. Amém. Amen. E amém. Amen. E amém. Amen. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus bem forte, bem alegre, Jesus. ok?